E aí galera, beleza? Vasco Patu por aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre sistema digestório. O que é que você já chamou, né? É isso aí. Então, como vocês estão vendo na figurinha aí, o sistema digestório começa na boca. É isso aí. Quando vocês forem dar uma olhada lá no livro, na apostila, eles falam inclusive de tipos de dente, movimento que a língua faz, beleza? A gente vai se atentar realmente à parte de digestão e digestão propriamente dita, beleza? Essa outra parte aí vocês já vão sacar, tem anatomia mesmo. Então o sistema digestório, como eu disse a vocês, começa aí na parte da cavidade oral, aqui em cima, bonitinho. Aí você tem as glândulas salivares apontadas aqui, ó, parótida, submandibular, glândula sublingual, língua, aqui. Eu gostei dessa figura, tá em inglês, mas dá pra saber, né? Tá apontando os negócios, né? Por favor. Dentes, aqui o esôfago, né? Passando por aqui a gente vai ter a traqueia, que vai ser o assunto da outra aula, né? Que é de sistema respiratório. Então aqui o esôfago, bonitinho. Aqui já tem movimentos peristálticos que fazem o alimento chegar até o estômago, aqui, ó. Diafragma, portanto lá na respiração é ele que movimenta tudo. Fígado, aqui embaixo, que é a vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado aqui, intestino grosso aqui e todas as suas partes. Ascendente, transversal, descendente. Aqui a gente tem o reto e o ânus aqui embaixo. Aí só ele mais bonitinho, mostrando também a parte sanguínea. Especificamente aqui mostrando a boca, a língua, as glândulas salivares, que são importantes para o processo de digestão. Lá na boca a gente já tem digestão acontecendo de amido, né? A pitialina é uma enzima que já é liberada aí pelas glândulas salivares, né, na saliva, para começar a digestão de amido. Beleza? Aqui também destacando a vesícula biliar, um pouquinho maior, né? O intestino. Isso é bem a parte de anatomia, que é interessante vocês darem uma olhada, mas assim, a gente vai focar bem na parte de digestão. Beleza, então é aqui que a gente começa a trabalhar o processo de digestão. No momento que o alimento ele entra na boca e você começa o processo de mastigação, já dou aquele conselho, mastiguem mais porque faz parte do processo. Mastigar mais é bom para a saúde. Então no momento que você mastiga, a digestão já começa, né? Muito antes, na verdade, quando você vê o alimento, você já começa a salivar. O seu sistema nervoso ele já entende que você vai começar a comer ou está com vontade de comer. E no momento da digestão, quando você começa a fazer os movimentos de mastigação, quanto mais você mastiga, mais fácil fica o processo digestório. Isso vai descendo pelo seu esôfago, já com movimentos peristálticos, né? Então, por exemplo, você pode beber água de cabeça para baixo e a água vai chegar no estômago, porque o esôfago ele tem movimentos peristálticos que vão levar esse alimento lá para o estômago. Aqui a gente vê algumas coisas interessantes. Ó, a comida aqui entrando, imaginando aqui o intestino, né? Começa na boca, mas enfim, no intestino, a digestão. Partículas menores são criadas. Aqui nós temos movimentos peristálticos, ó, acompanha a setinha, tá? Movimentos peristálticos. Nós temos aqui secreção de hormônios, de outras substâncias, de muco também. Quando a gente digere, nós absorvemos essas substâncias e elas vão para o sangue gerar energia, no caso dos açúcares, vão ser armazenadas, enfim. Né? A gente vai utilizar aí sódio, cloro, potássio, os íons para transmitir impulso nervoso, como vocês já sabem, contração muscular. Então a gente precisa desse alimento aí sendo gerado na alta, né? Então, começando aqui, a digestão na boca, né? Aqui tem o tempo médio de passagem do alimento, né? Na boca vai ser de acordo com o que você quer, mas ele passa 10 segundos aqui descendo pelo seu esôfago, né? Então, transporte tem movimento sim. Aqui no estômago ele vai passar de 1 a 3 horas, principalmente
As proteínas, que são de difícil digestão, vão passar de 7 a 9 horas aqui no intestino delgado e vai variar aqui, né, de 25 a 30 horas no intestino grosso e aqui no reto também, né, tem uma parte de estocagem das fezes, também vai demorar aí, sei lá, 30 a 120 horas, dependendo também do tipo de alimento que você come. Então, alimentos ricos em fibras, muita água, você vai diminuir todo esse processo e é mais interessante porque você ficar muito tempo sem ir no banheiro, por exemplo. Né? Tá? Aqui apontando a vesícula biliar, né, que vai produzir a bile, que emulsifica gordura, né, facilita a digestão das gorduras aqui no intestino. E o pâncreas, além de produzir enzimas digestivas, ele produz o íon carbonato, que diminui a acidez proveniente do estômago, que é bem ácido, pH em torno de 2,5. Quando passa para o intestino, você tem que aumentar esse pH para próximo de 7. E aí o pâncreas trabalha para que isso aconteça. Só detalhando aquilo que a gente já mostrou, ó. Então você tem aqui o alimento descendo pelo esôfago, processo de digestão, a gente absorve muita coisa, temos o processo de secreção, né, de hormônios, enzimas e tudo mais. O que é absorvido vai para o sangue, e o que não é absorvido vai embora e a gente elimina isso aí. Aqui é só mostrando a quantidade de líquido, né, que a gente produz de saliva e engole. Para isso, ó, 1,5 litro de saliva produzidos por dia, mais meio litro de bile diariamente. Então é muito líquido, 1,5 litro de secreções pancreáticas, 1,5 litro de secreções pulmonares, 9 litros de líquido sendo produzido aqui na entrada do lúmen. É muito litro de água aí, né? Depois a gente reabsorve a maioria desse líquido, a gente não elimina tudo não, até porque você sabe, né? As fezes são pastosas, não podem ser líquidas, né? Senão aí você está com diarreia. Então, isso tudo acontece por causa da motilidade. É importantíssimo a gente citar a questão aqui da motilidade. É a partir dessa motilidade que nós teremos o alimento saindo da boca, aqui, e chegando até o ânus, para eliminação das fezes. Né? Então, a função é misturar, quebrar e tudo isso mecanicamente, porque as enzimas elas vão atuar diretamente nas ligações para transformar aquele alimento maior em um alimento um pouquinho menor. Como você já sabe, a gente só absorve pequenas frações, né? A glicose, então a gente não absorve glicogênio, a gente não absorve proteína, a gente absorve aminoácido, a gente não absorve ácido graxo glicerólico, do triglicerídeo, a gente não absorve triglicerídeo, a gente absorve ou ácido graxo ou o glicerol, beleza? Então, nós temos uma grande quantidade de músculo liso no intestino, né, no trato gastrointestinal, e isso é muito importante para que nós tenhamos essa digestão acontecendo. Então, existe uma digestão mecânica realmente, né? Então, é bem importante. Dentro do próprio intestino, né, as junções comunicantes, você tem duas interpretações. A primeira são junções comunicantes célula a célula, isso dentro do intestino você tem essas junções para que elas fiquem próximas umas das outras, mas nós temos segmentos de contração também, a gente acaba falando de junção comunicante. Né? Aqui os esfíncteres também são os músculos que dividem esôfago de estômago, no caso da cárdia, depois esôfago, depois estômago de intestino delgado, no caso do piloro ou píloro. Então esses esfíncteres são importantes. O esfíncter anal também importante aí no processo de segurar, quando você não precisa, não pode fazer aquele número 2, né, que você sabe. Né? Então nós temos ondas de 3 ondas de frequências de contração, 12 ondas no duodeno, e aqui a gente tem 3 movimentos básicos, que são as contrações peristálticas, né? Tanto de mistura
como também a liberação, né, da liberação, ou seja, a gente tem uma contração que faz a mistura, não deixa o alimento descer em direção ao intestino grosso, você mistura, ele sobe e desce para a gente misturar, para as enzimas terem contato com todas as regiões, e depois você tem um movimento específico de descida realmente, né? Então aqui mostra o movimento, ó, aqui de mistura, né? Ó, tá vendo? A ausência de movimento para frente, aqui é só misturando, como se fosse apertando de um lado e de outro, aperta aqui, aí o alimento vem para cá, depois aperta do outro lado, o alimento volta e você fica misturando o alimento, tá vendo? Isso aqui é tudo movimento de mistura. Aqui a gente tem um padrão de mistura, ó, como é bonitinho, tá vendo? E aqui é um movimento realmente propulsivo para que a gente elimine, depois que acontece esse aqui, entendeu? Primeiro acontece o de mistura, lembra que vai passar 3, 4 horas o alimento no estômago, então não vai descer, ele vai ficar só misturando. Mesma coisa lá do intestino, até que haja toda a digestão, que vai durar, dependendo do alimento, mais 10, 15, 20 horas, você não vai ter esse movimento de descida. Apesar da gravidade ajudar na descida lá, mas a gente tem 7 metros de intestino delgado, então vai dar tempo da coisa acontecer, né? Aqui é mostrando a vocês toda a parte de revestimento, né, do sistema do trato gastrointestinal. Então, extremamente irrigado, né, irrigado. Tem um sistema nervoso também muito importante. O sistema nervoso mesentérico, ele é tão complexo quanto o sistema nervoso central. Ele é gigantesco, né? Então tem muito controle de contração, é super importante aqui, né? Aqui é mostrando as vilosidades, né? É onde a gente absorve tudo, né? Então entra por aqui todo tipo de nutriente e vai chegar na corrente sanguínea lá em cima, como a gente já viu, né? Então mostrando só as divisões. O músculo liso, importantíssimo aqui na contração, a gente não precisa, né, controlar isso aí, é controlado por acetilcolina, então a gente tem uma digestão mediada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, é ele que controla o processo todo. A partir daqui de cima a gente tem a absorção, desceu, vem para aqui, para a corrente sanguínea, a gente vai levar esses nutrientes a todas as regiões. Tá vendo? Aqui é o lumen, que a gente chama, absorção, tal, e circulação rápida de todo o processo. Como eu estava dizendo, o parasimpático organiza esse processo todo aí. É ele. Nós não temos digestão eficiente com níveis de adrenalina e cortisol elevados. Por isso que quem é estressado acaba tendo problemas de digestão, gastrite, não é? Tá vendo? Já tem gente aí dizendo do outro lado, é verdade. Né? Então aqui é só para mostrar que o sistema parasimpático ele tem um neurônio pré-ganglionar bem longo e o pós-ganglionar pequenininho. O simpático é diferente. O pré-ganglionar é bem curto, isso aqui é o gânglio, ó, e o pós-ganglionar é bem grandão. É só besteira, só para dividir, né? Então aqui o sistema parasimpático aqui, ali o simpático aqui, né? Então o simpático é esse aqui, mostrando essa divisão. Então não vai atuar, a adrenalina não vai atuar no sistema entérico, tá? Aqui é só mostrando a modulação, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático. Tudo é acetilcolina, tá vendo? A acetilcolina é o cara que manda aí no seu sistema nervoso entérico e em toda a mobilidade gástrica e digestão, tá? Então o que acontece é uma percepção cerebral, ou seja, a gente vai visualizar a comida e aí a gente começa a modular o sistema nervoso entérico, olha, sistema nervoso entérico aqui embaixo, a partir do sistema nervoso central.
O nervo vago vai fazer esse processo todo acontecer, tá vendo? Chegando aqui. E aqui a gente vai ter todo o processo de contração de musculatura para digestão, secreção endócrina, secreção de substâncias pancreáticas, tudo isso. Aumento da circulação sanguínea periférica para que a gente absorva nutrientes. Né? Então aqui tem alguns exemplos de neurotransmissores ou neuromoduladores, né, do trato gastrointestinal, Não são adrenérgicos, lógicos que não são adrenérgicos, né? E também não são colinérgicos, porque nem a adrenalina nem a acetilcolina que está modulando. Aqui é o VIP, é o péptido intestinal vasoativo, contração de músculos lisos, encefalinas, aumenta a contração dos esfínteres, óxido nítrico, contração dos músculos lisos, NPI ou neuropeptídeo Y, também faz a mesma coisa, e o peptídeo liberador de gastrina, que aumenta a produção de gastrina, como o nome já diz, a gastrina vai aumentar o fluido de ácido clorídrico lá no sistema gastrointestinal, no estômago propriamente dito. Beleza? Então, o sistema nervoso central, eles têm os centros de integração. Então, paladar, olfato, tudo isso tem importância no processo de digestão. Depois a gente vai direto para os gânglios autônomos parasimpáticos, como vocês já sabem, e depois a gente vai para o plexo mioentérico. Aqui eu estou falando de sistema nervoso e contração muscular. O plexo submucoso está um pouquinho abaixo, ele já está perto ali do processo de digestão. Então ele vai controlar as células caliciformes do intestino para liberar mais muco, vai liberar o pâncreas, vai estimular o pâncreas a liberar também as suas enzimas e o seu, sabe, o líquidozinho lá que vai diminuir a acidez, e tudo isso bonitinho. Aqui tem todo o processo, né? Os receptores, submucosa, efetor, músculo liso, vaso sanguíneo, células endócrinas e exócrinas da parede do túbulo, tá vendo? Que é o submucoso que vai fazer isso. Então a gente tem sempre o reflexo central, né? E depois você tem os feedbacks, para saber como é que está acontecendo, reflexo longo, reflexo curto. Né? Aqui eu coloquei essa tabelinha mostrando o órgão, as secreções e as funções. Glândulas salivares, amolece e lubrifica a digestão do amido. Esôfago, lubrificação, tem muco. Estômago, HCl, pepsina e muco. Né? Ácido clorídrico, pepsina já quebra proteínas, né? Então, digestão. Pâncreas, enzimas e bicarbonato para aumentar a basicidade, né? Fígado, sais biliares, bicarbonato, tudo isso aqui armazenado na bile, solubiliza gordura e também neutraliza o HCl. Tudo pela vesícula biliar, lógico. Intestino delgado, enzimas, sais, água e muco, digestão, aumenta a digestão, lógico. Intestino grosso, muco e lubrificação, além da reabsorção de água, que é a função. Então aqui nós temos, né, isolando o estômago, esse estômago aqui, importante no processo de digestão, principalmente de proteínas, apesar de todo tipo de alimento passa pelo estômago, lógico, né? Depois vai para o duodeno, mas aqui já começa realmente a digestão de proteínas, bastante ácido, facilita a quebra de substâncias pela acidez, né? Então o bolo alimentar vai ficar no fundo e no corpo desse estômago. Aqui a gente já tem movimento peristáltico para isso ser bem misturado. Lembra que demora até 5 horas, né? 3 a 4, 5 horas no máximo. Depois passa para cá. Isso aqui em cima a gente chama de cárdia e essa aqui píloro, que são os esfínteres, né? A motilidade gástrica é importante, como eu já disse a vocês. Esvazia gradativamente o estômago. Aqui é mostrando as contrações, né? E depois isso vai para o duodeno. Tá? Então, quando o ácido chega ali no duodeno, a gente vai ter liberação de secretina, para que essa secretina diminua a produção de HCl lá no estômago, certo? Depois, a gente vai ter
colecistocinina e o GIP, que é péptido inibidor gástrico. Desculpem. Isso tudo aqui sendo produzido para que diminua a produção e a movimentação no estômago, para o duodeno ter a facilidade de produção e digestão do que já está chegando lá do estômago. Então acaba diminuindo aqui o esvaziamento gástrico, beleza? Então, quando aumenta a acidez e essa acidez chega no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, você libera secretina para diminuir o esvaziamento gástrico e você ter tempo de digerir o que está chegando no estômago. Além disso, tanto secretina, colecistocinina e o péptido inibidor gástrico, eles estimulam também a produção das enzimas pancreáticas. Porque aí você vai ter enzima pancreática atuando, você vai ter o íon carbonato já produzindo uma basicidade porque o estômago está ácido, sacou? Então aqui é tudo que secreta, ó, células mucosas, dá para ver aqui bonitinho, células parietais, células principais, aqui ó, gastrinas, células G de gastrina. Aqui mostra a produção de ácido clorídrico, né, que ele não está pronto dentro da célula. Você tem o cloro aqui, ó, bonitinho, e o hidrogênio aqui. Depois que você tem cloro e hidrogênio, eles se juntam com facilidade, né? Tá aqui mostrando todo o processo, só para ilustrar, nada que vocês tenham que se preocupar e decorar esse processo. Então, o HCl presente transforma pepsinogênio em pepsina, e essa pepsina é uma enzima que quebra polipeptídeos, na verdade, proteínas e peptídeos, né? E aí, bonitinho, ó, quebrou em oligopeptídeos e depois a gente consegue absorver o aminoácido. Né? Então, o próprio intestino já secreta muco o próprio estômago secreta muco, que está mostrando aqui em rosa. Esse muco, ele protege a parede, as células do intestino do ácido clorídrico, que é o pH em torno de 2. Derrete, se a gente cuspisse o ácido do estômago, derretia ferro. Aqui a gente tem o controle das secreções, a gente tem uma fase cefálica, né, visão olfato, já falei para vocês, nervos parasimpáticos, e a gente começa todo o processo de digestão antes de começar. Né? Distensão e aminoácidos no estômago, né, gastrina, histamina, nervos parasimpáticos, isso aí tudo produzindo muito ácido clorídrico para a digestão. Depois aumenta a secreção gástrica e vai para a fase intestinal, onde no duodeno a gente tem, olha que bonito, acidez e gordura e hipertonicidade. Depois a gente reduz isso aí, como eu mostrei a vocês. Né? Secretina, colecistocinina e o inibidor gástrico diminui a secreção gástrica para que a gente tenha tempo de digerir aqui no intestino. Ó, tá vendo? A motilidade, como a gente já tinha visto, né? Quero ver de novo, olha aqui, misturando e levando esse alimento. Olha que bonitinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Todo o processo aqui já no intestino grosso, né? Ó, movimentos propulsivos de massa. Olha que lindo, já descendo, tal e pá, bonitinho. Sempre os nervos parasimpáticos, né? Fazendo um movimento em massa. Depois que você tem toda a parte de digestão sendo feita e absorção de nutrientes, a gente vai para a parte final no intestino grosso, a gente tem muito muco, né, para deslizamento do bolo fecal, proteção contra irritação mecânica, depois a absorção de água e eletrólitos e nós terminamos o processo com o bolo fecal nesta região aqui. Essa região é estimulada por nervos aqui, ó, tá vendo? Nervos sensitivos. E quando existe uma quantidade interessante de fezes aí, a gente elimina isso com o estímulo da defecação. Então era isso, galera. Era o que eu queria falar para vocês sobre sistema digestório.
Então, gravado o vídeo, você pode voltar quantas vezes você quiser. Está bem completinha essa aula, já está disponível para vocês lá no Drive. Vocês podem acompanhar, inclusive, eu falando aqui, lendo a aula que já está com vocês. Dê uma lida na apostila e é isso aí. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.